As agressões contra as mulheres estão cada vez mais recorrentes e banalizadas. Eu não sei o que eu fiz, né, mano? Tô indo embora aqui, tô metendo marcha, tô longe já. A mensagem foi enviada a um amigo minutos depois desse flagrante. Foi quando ele entrou na marginal, quando ele pegou a marginal, que eu vi que o carro tava dando uns trancos. Quando eu olhei na janela, era ela. A mina tá embaixo do carro! Eu falava pra ele assim, para o carro, a mina tá debaixo do carro. E ele não parava. Em um mundo onde a informação flui incessantemente, uma verdade sombria permanece nas sombras, sussurrada ou disfarçada em eufemismos. É a face oculta de uma violência que, embora não escolha classe ou cor, tem um alvo devastador. As mulheres, não estamos falando de um fenômeno distante ou de casos isolados. Estamos falando de uma epidemia silenciosa, uma realidade brutal que se desenrola dentro de lares e em relacionamentos que deveriam ser de amor e confiança. Esta é uma chaga social que exige nossa atenção e profunda compreensão, pois está mais presente em nosso cotidiano do que a maioria ousa admitir. A prevalência dessa violência é assustadora. Estatísticas globais revelam que 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de abuso em sua vida, físico, psicológico, sexual ou econômico. Não se trata de uma falha individual, mas de um problema estrutural e sistêmico, enraizado em desigualdades históricas de gênero e em padrões de poder desequilibrados. Essa realidade transcende fronteiras geográficas, status socioeconômico e níveis de educação, atingindo mulheres de todas as idades e origens, muitas vezes nas mãos de quem jurou protegê-las. A urgência de entender seus mecanismos nunca foi tão premente. O ápice dessa crueldade é o feminicídio, o assassinato de mulheres motivado por questões de gênero. No Brasil, os números são alarmantes e crescentes. A cada poucas horas, uma mulher é brutalmente assassinada simplesmente por ser mulher. O que deveria ser afeto e respeito transforma-se, para muitas, em uma sentença de morte. Este não é um crime passional. É a manifestação mais extrema de controle, misoginia e ódio. Um ato que desumaniza a vítima e reflete uma cultura que ainda permite a aniquilação da mulher. É um grito silencioso que ecoa, exigindo nossa voz. Para combater essa barbárie, é crucial desconstruir os mitos e preconceitos que a cercam e a perpetuam. Quantas vezes ouvimos que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou que a vítima provocou a agressão, ou que a roupa curta justificou o abuso? Essas narrativas não apenas culpabilizam a mulher, mas normalizam a violência, tornando-a invisível e aceitável. Elas criam uma barreira de silêncio e vergonha que impede as vítimas de buscar ajuda e a sociedade de intervir. É fundamental reconhecer que a violência nunca é culpa da vítima e não há justificativa para o abuso. Nosso vídeo não se limita a expor as estatísticas brutais. Nosso objetivo é ir além, mergulhar nas raízes desse problema complexo e, crucialmente, capacitar você a reconhecer os sinais. A violência nem sempre deixa marcas físicas visíveis. Muitas vezes, ela se esconde em manipulações psicológicas, controle financeiro, isolamento social e ameaças veladas. Esses são os primeiros passos de um ciclo abusivo que, se não interrompido, pode escalar para as formas mais extremas. Precisamos aprender a identificar esses indícios mais sutis, a compreender o padrão e a quebrar o ciclo antes que seja tarde demais. Entender a prevalência e os mecanismos da violência de gênero é crucial, mas é igualmente vital desvendar as suas manifestações mais sutis, aquelas que frequentemente se escondem à vista de todos, disfarçadas de amor ou preocupação. A violência contra a mulher raramente explode de forma abrupta e física. Ela se instala silenciosamente, tecendo uma teia de controle psicológico muito antes que qualquer sinal visível de agressão apareça. Estes são os primeiros sinais, os precursores de uma tempestade que para muitos já está em curso, mas ainda não foi reconhecida como tal. Identificá-los é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Um dos mais perigosos desses sinais é o ciúme excessivo, que se traveste de cuidado e afeição profunda. Frases como "eu me preocupo tanto com você que não consigo parar de pensar onde você está", ou "não quero que nada de mal te aconteça. Por isso prefiro que não saia com seus amigos", são ditas com um tom de carinho, mas escondem uma necessidade avassaladora de controle. O parceiro abusivo começa a isolar a vítima, questionando amizades, criticando familiares ou criando situações que dificultam o convívio social. Esse cuidado é, na verdade, uma ferramenta para diminuir a rede de apoio da vítima, tornando-a mais dependente e vulnerável. A manipulação emocional também emerge cedo no relacionamento, desgastando a autoestima e a percepção da realidade da vítima. O abusador utiliza a culpa, a chantagem emocional e a vitimização para impor sua vontade. "Se você realmente me amasse, faria isso por mim." Ou "você me deixou tão chateado que não consigo mais te olhar." São exemplos de como as emoções são usadas como armas. A vítima se sente constantemente na obrigação de agradar, de evitar conflitos,
de ser a responsável pelos sentimentos e reações do parceiro, perdendo a capacidade de expressar suas próprias necessidades e desejos sem medo de retaliação emocional. Outra tática devastadora é a manipulação psicológica. O abusador distorce a realidade, fazendo com que a vítima duvide de sua própria memória, percepção e sanidade. Nessa fase da relação, frases como "isso nunca aconteceu", "você tá louca", "eu jamais diria algo assim", se tornam comum e corroem a confiança da vítima em si mesma. Ela passa a questionar sua própria mente, acreditando que está perdendo o controle, ou que é excessivamente dramática, tornando-se mais suscetível à narrativa do abusador e reforçando seu poder sobre ela. Esses primeiros sinais, por serem tão sutis e muitas vezes confundidos com demonstrações de amor intenso ou preocupação, são perigosamente eficazes em estabelecer um padrão de controle e submissão. A vítima, imersa em um ciclo de idealização e desvalorização, muitas vezes não percebe a gravidade da situação até que o controle esteja profundamente enraizado. É uma tempestade silenciosa, que se forma lentamente com cada gota de ciúme disfarçado, cada brisa de manipulação e cada névoa de abuso psicológico, preparando o terreno para a escalada da violência. Reconhecer esses indícios precoces não é apenas uma questão de autoproteção, é uma questão de sobrevivência psicológica e, em muitos casos, física. As correntes de controle, antes disfarçadas de preocupação e cuidado, apertam com força explícita. Ciúme velado e comentários depreciativos transformam-se em teia de dominação. O agressor, sentindo a vítima cada vez mais vulnerável, intensifica táticas, escalando o abuso psicológico para outras esferas. A manipulação se aprofunda. A vítima percebe que quem parecia porto seguro, agora é carcereiro. Essa transição é gradual, quase imperceptível, mas devastadora, marcando o ponto onde a violência deixa de ser sombra e se torna presença constante e palpável. A violência verbal emerge brutalmente, desqualificando, humilhando, invalidando a vítima. Gritos, xingamentos e ameaças tornam-se parte do cotidiano, minando confiança e reação. Paralelamente, o controle financeiro se estabelece como ferramenta poderosa. O agressor proíbe a vítima de trabalhar, controla seu dinheiro, ou a endivida, criando dependência econômica aprisionante. Sem recursos próprios, a autonomia é dizimada, e planejar fuga ou buscar ajuda externa torna-se barreira intransponível. A teia de isolamento se fecha. O agressor afasta a vítima de sua rede de apoio, amigos, familiares, colegas, mensagens e ligações monitoradas, saídas proibidas ou controladas. Qualquer contato externo é visto como traição. Ele planta dúvidas sobre as intenções alheias, difamando e chantageando emocionalmente para isolá-la. Esse isolamento social progressivo é crucial, pois sem suporte externo, a vítima perde a perspectiva e se torna totalmente dependente dele para validar sua realidade. Críticas constantes, humilhações e manipulação fazem ela duvidar da própria sanidade, capacidades e valor. A voz do agressor se internaliza, transformando-se em crítico implacável. Ela perde o senso de quem era. Suas paixões e sonhos são sufocados. E sua autoimagem é moldada pela visão distorcida do abusador. Essa despersonalização é um dos efeitos mais perversos, deixando cicatrizes invisíveis que persistem além do fim da relação. A complexidade da saída se torna esmagadora. Dependência financeira e emocional, somadas ao medo de represálias, descrédito ou do desconhecido, criam barreira intransponível. Ela teme pela segurança própria e dos filhos. O agressor frequentemente ameaça com violência física, exposição pública ou retirada dos filhos se ela tentar escapar. A esperança de que ele mude, alimentada por ciclos de lua de mel, também contribui para a inércia. Sair não é escolha simples, é ato de coragem monumental contra um sistema de controle. A erosão gradual da autoestima e o isolamento preparam o terreno para a fase mais devastadora, o ciclo da violência. Este não é um evento isolado, mas uma sequência previsível que aprisiona a vítima numa montanha-russa emocional. Tudo começa com a fase de tensão, onde o agressor se torna irritadiço, impaciente e exigente. Pequenas falhas são exageradas, críticas constantes e o ambiente fica opressor. A vítima tenta apaziguar, evitar a explosão iminente, mas a pressão só aumenta, culminando no próximo estágio. A tensão acumulada inevitavelmente explode, manifestando-se em atos de violência explícita. Gritos, humilhações, destruição de objetos, agressões físicas ou ameaças. Esta fase é brutal, chocante e deixa a vítima em pavor e vergonha, o ápice da dominação do agressor. Após a explosão, porém, surge uma calmaria aparente, a fase de lua de mel. O agressor, percebendo a gravidade ou o risco, muda drasticamente, tornando-se arrependido, carinhoso, atencioso, prometendo nunca mais ter as mesmas ações
e jurando amor eterno. Essa falsa lua de mel é uma armadilha psicológica cruel. As desculpas são elaboradas, promessas de mudança são sinceras. E o agressor pode até se mostrar vulnerável, pedindo perdão para a vítima, exausta e traumatizada. Essa demonstração de afeto é um bálsamo. Ela anseia por acreditar que o agressor realmente mudou, que o monstro se foi e que a pessoa amável do início está de volta. Essa esperança, alimentada pela memória dos bons momentos, é o mecanismo mais potente que aprende ao ciclo. A ilusão de que o amor pode superar a violência. A repetição desse ciclo, tensão, explosão e lua de mel, cria uma dependência emocional profunda e perversa. A vítima se torna viciada na recompensa da lua de mel, esperando-a após cada surto de violência. A promessa de que será diferente desta vez se torna um mantra, uma âncora no caos. Ela associa o carinho e a atenção do agressor à sua capacidade de suportar a dor, acreditando que se for boa, a violência irá acabar. Essa distorção da realidade a impede de enxergar a natureza cíclica do abuso, mantendo-a presa a um padrão que não consegue quebrar. Além da dependência emocional e da esperança, o medo das consequências é um fator paralisante. A vítima teme não só a retaliação do agressor ao tentar sair, mas também a instabilidade financeira, a perda do lar, o julgamento social e a custódia dos filhos. O agressor, ciente desses medos, os explora, ameaçando-a para mantê-la sob controle. Recomeçar do zero, sem apoio, com autoestima e confiança abaladas, parece um abismo intransponível. Por isso, mesmo reconhecendo a toxicidade, a ruptura é uma das decisões mais difíceis e perigosas. Para realmente entender a persistência do abuso, precisamos ir além da dinâmica individual e mergulhar nas raízes estruturais que fertilizam este terreno hostil. O que permite que tais ciclos se perpetuem, muitas vezes sob os olhos de uma sociedade que parece cega ou complacente? A resposta reside em sistemas de crenças profundamente enraizada, em culturas que moldaram por séculos a percepção de poder, gênero e relacionamento. É um mergulho nas entranhas do patriarcado, um sistema que não apenas tolera, mas muitas vezes encoraja a subordinação e o controle de um gênero sobre o outro. Não são falhas isoladas de caráter, mas um tecido social que tece as condições para a violência. O machismo, com sua crença na superioridade masculina, e a misoginia, seu ódio às mulheres, são pilares ideológicos que sustentam a violência contra a mulher. Manifestam-se desde piadas até a justificação de agressões, criando uma hierarquia onde o homem é o dono e a mulher um ser secundário. Essa mentalidade impregna na educação, na mídia e nas instituições, ensinando, sutil ou explicitamente, que as mulheres devem ser complacentes, obedientes e que seu valor está atrelado à sua capacidade de servir. A história demonstra como essa visão foi institucionalizada, transformando a mulher em propriedade, um objeto a ser controlado. Essa cultura patriarcal constrói uma mulher ideal submissa, que aceita seu papel secundário e é ensinada a suportar em silêncio. Mantras como "roupa suja se lava em casa" reforçam o isolamento da vítima e a impunidade do agressor. O silêncio se torna a norma, e a violência um segredo de família. É nesse ambiente que o abuso floresce, invisível e normalizado, onde a voz da mulher é silenciada. As estruturas de poder patriarcais não apenas definem papéis de gênero, mas influenciam a resposta das instituições à violência. Frequentemente, a justiça é lenta, ineficaz ou culpabiliza a vítima. A falta de recursos adequados para apoio e abrigo perpetua o ciclo, deixando as vítimas sem opções viáveis de fuga. O medo de não ser acreditada, de enfrentar o julgamento social ou de não ter suporte financeiro mantém muitas mulheres presas. É uma falha sistêmica, visível desde a aplicação das leis até a reação das comunidades a denúncias, reforçando a ideia de que o problema é individual e não social. Assim, a violência contra a mulher não é um fenômeno isolado, uma anomalia de indivíduos. É o sintoma de um sistema maior, uma doença social que infecta gerações. Crianças que crescem em lares onde a violência é normalizada aprendem que o poder se exerce através da força e do controle. Meninas internalizam a ideia de submissão, enquanto meninos aprendem a agressividade como masculinidade. Romper esse ciclo exige mais do que punir agressores. Exige uma reeducação profunda dos valores sociais, a desconstrução do patriarcado e a construção de uma cultura de respeito e igualdade. O entendimento de que o abuso não é um fenômeno isolado, mas produto de estruturas sociais profundas. É o primeiro passo crucial para a libertação. Reconhecer que sua experiência se insere num padrão maior de dominação e controle, e não numa falha pessoal. Permite desmantelar a narrativa de culpa que o agressor constrói. É uma epifania dolorosa, mas essencial. Você não é a causa da violência, mas vítima de um sistema que, por vezes, a normaliza. Essa consciência é o alicerce
da estratégia de rompimento, realinhando a perspectiva e transferindo a responsabilidade para o agressor e as estruturas que o sustentam. A culpa e a vergonha são correntes invisíveis, que prendem a vítima ao ciclo abusivo. O agressor manipula essas emoções, fazendo com que a vítima acredite que merece o tratamento, que é excessivamente sensível, ou que a situação é sua responsabilidade. É imperativo desmistificar essa crença. Você não é culpada pelo abuso sofrido. A responsabilidade pela violência é exclusiva de quem a pratica. Entender isso não é um ato de perdão, mas de autocompaixão e validação fundamental. Libertar-se da culpa e da vergonha remove um véu, permitindo enxergar um caminho para fora. Com a clareza de que a culpa não lhe pertence, o próximo passo vital é quebrar o isolamento. O agressor se alimenta do silêncio e da solidão, cortando pontes com o mundo exterior. Comece a construir ou reconstruir sua rede de apoio. Isso pode significar confiar em um amigo, familiar, colega de trabalho ou terapeuta. A simples ação de vocalizar sua dor e realidade para alguém de confiança é um ato revolucionário de resistência. Não é sinal de fraqueza, mas de imensa coragem. Essa primeira ponte é a rachadura inicial no muro do abuso, permitindo a entrada da luz. A rede de apoio deve expandir-se para além dos círculos pessoais, abraçando recursos profissionais e especializados. Organizações de apoio a vítimas, psicólogos, advogados e abrigos oferecem suporte inestimável. Eles fornecem porto seguro, conselhos práticos e validam a experiência, oferecendo um espaço de crença e compreensão. Buscar ajuda profissional é um passo pragmático e estratégico. Esses especialistas podem orientar sobre direitos, opções legais, segurança e suporte emocional para navegar no complexo processo de saída. São aliados essenciais na jornada de recuperação e empoderamento. Finalmente, a ruptura exige um planejamento cuidadoso e estratégico, priorizando sempre a segurança. Não se trata de uma decisão impulsiva, mas de passos calculados. Isso pode incluir a organização de documentos importantes, a criação de uma reserva financeira, a identificação de um local seguro para ir e a preparação de uma bolsa de emergência com itens essenciais. A descrição é fundamental para evitar a escalada da violência por parte do agressor. Cada detalhe do plano visa minimizar riscos e maximizar as chances de uma saída segura. É um plano de fuga para a vida, garantindo uma nova existência livre do medo e do controle. Ao dar o primeiro passo para romper o ciclo de violência, a sensação de isolamento pode ser avassaladora. É fundamental compreender que você não está sozinha e que existem estruturas dedicadas a oferecer suporte e proteção. Esta rede vai além de amigos e familiares, englobando instituições e profissionais que possuem a expertise necessária para guiar você por esse caminho complexo, garantindo segurança e dignidade. Buscar ajuda é um ato de coragem e o primeiro elo dessa corrente de solidariedade. No Brasil, as delegacias especializadas de atendimento à mulher ou delegacias da mulher são pontos cruciais de acolhimento, onde é possível registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Além delas, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher oferecem um suporte multidisciplinar, com equipes de psicólogas, assistentes sociais e advogadas prontas para ouvir, orientar e acompanhar. Em situações de emergência, hospitais e unidades de pronto atendimento também estão preparados para receber e documentar lesões, servindo como portas de entrada para o sistema de proteção. Conhecer esses locais é empoderar-se com informação. Muitas ONGs não governamentais e instituições públicas oferecem terapia individual e em grupo, auxiliando na reconstrução da autoestima, no processamento do trauma e no desenvolvimento de estratégias de resiliência. Grupos de apoio com outras sobreviventes de violência podem ser um refúgio, proporcionando um ambiente de empatia e compartilhamento de experiências, onde a culpa e a vergonha dão lugar à solidariedade e à força coletiva. A cura emocional é um processo gradual, mas essencial para retomar o controle da própria vida. No âmbito legal, a Lei Maria da Penha Lei nº 11.340 de 2006 é um marco legislativo fundamental, criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela prevê mecanismos de proteção e punição, definindo 5 tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e estabelecendo as chamadas medidas protetivas de urgência. Essas medidas podem incluir o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato, a fixação de alimentos provisórios e até a suspensão do porte de armas. É uma ferramenta poderosa que visa garantir a segurança imediata da vítima. Para acionar esses direitos, a Defensoria Pública oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar um advogado, garantindo acesso à justiça. Advogados especializados em direito da família e criminal podem orientar sobre os procedimentos, representar a vítima em juízo e acompanhar todo o processo legal. O Ministério Público também atua como fiscal da lei, zelando pela correta aplicação da Lei Maria da Penha
e pela proteção dos direitos das mulheres. É crucial documentar todos os incidentes, guardar provas e não hesitar em buscar a ajuda jurídica necessária. As mãos que amparam estão estendidas, prontas para auxiliar na sua jornada de libertação. Romper o ciclo e buscar apoio legal não são passos fundamentais, mas a verdadeira jornada de cura, a reconstrução do eu, começa muito depois da porta fechada para o agressor. É um processo intrínseco, muitas vezes doloroso, de desconstruir camadas de trauma e reconstruir a própria essência. O abuso não deixa apenas cicatrizes físicas. Ele se infiltra na psique, distorcendo a autopercepção, minando a confiança e plantando sementes de culpa e medo. A sobrevivência é um testemunho de força, mas a cura é a afirmação dessa força, transformando a experiência em resiliência. Reconhecer que o caminho é longo, mas cada passo é uma vitória na retomada da própria vida. Nesse percurso, a terapia emerge como pilar indispensável. Profissionais especializados, ou terapias focadas no trauma, oferecem um espaço seguro para processar emoções reprimidas. Eles ajudam a desvendar padrões de pensamento negativos enraizados pelo abuso, a ressignificar a dor e a desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis. Paralelamente à terapia, o autocuidado se torna ferramenta poderosa na reconstrução da autoestima. Após um período de abuso, onde vontade e necessidade são anuladas, reaprender a cuidar de si é um ato revolucionário de amor próprio. Cada escolha que prioriza o bem-estar é um tijolo na edificação de nova percepção de si, que reconhece valor e merece ser nutrida. A redescoberta da autonomia e identidade é o alicerce do empoderamento pós-abuso. Por muito tempo, a identidade pode ter sido moldada pela dinâmica abusiva, ditada pelo agressor. Agora, é o momento de redefinir quem se é, longe das sombras do passado. Isso implica estabelecer limites claros em novos relacionamentos, tomar decisões independentes e explorar interesses e paixões suprimidos. É um processo de autoconhecimento profundo, confrontar a versão de si que o trauma tentou criar e abraçar a versão autêntica, resiliente e plena que sempre esteve lá, esperando para florescer. Haverá dias difíceis, momentos de recaída emocional, mas cada um é oportunidade para aplicar as ferramentas aprendidas e reafirmar a própria força. Cultivar a autocompaixão é fundamental, tratando-se com a mesma gentileza e compreensão que se dedicaria a um amigo. O objetivo não é esquecer, mas integrar a experiência para fortalecer e não definir o futuro. É a construção de uma vida plena de significado, onde independência emocional e bem-estar são prioridades inegociáveis, celebrando a capacidade humana de se reerguer e prosperar. É fundamental compreendermos que a erradicação da violência de gênero transcende a esfera pessoal. Ela exige uma transformação coletiva, um compromisso inabalável de toda a sociedade. A mudança não reside apenas em resgatar vítimas, mas em desmantelar estruturas que permitem a violência, reeducando mentes e corações para um novo paradigma de respeito. Nosso desafio final: construir um futuro onde o medo seja substituído pela segurança e dignidade. A base para essa transformação é, sem dúvida, a educação. Desde a infância, nas escolas e nos lares, precisamos semear os valores da equidade, do respeito mútuo e da não violência. A conscientização pública, por meio de campanhas e debates abertos, deve desafiar normas culturais tóxicas e expor as diversas faces da violência, muitas vezes ocultas. A luta contra a violência contra a mulher não pode ser delegada apenas às mulheres ou às instituições. É uma causa que convoca homens e mulheres, jovens e idosos, líderes e formuladores de políticas. Cada um de nós tem um papel ativo a desempenhar. Significa não tolerar piadas sexistas, não fechar os olhos para sinais de abuso e não justificar comportamentos agressivos. Significa sim ser um aliado, um defensor, um agente de mudança em nossos círculos sociais e profissionais. É abraçar a ideia de que a segurança de uma é a segurança de todos. Engajar-se significa apoiar as organizações na linha de frente, seja através de voluntariado, doações ou divulgando o seu trabalho. Significa pressionar por políticas públicas mais eficazes, por um sistema de justiça que acolha e proteja, e por programas de reabilitação para agressores que visem a mudança de comportamento. Acima de tudo, significa criar ambientes seguros e inclusivos onde a voz das vítimas seja ouvida e valorizada, e onde a busca por ajuda seja encorajada. Cada conversa, atitude de acolhimento e denúncia é um passo vital. Podemos e devemos sonhar com uma sociedade onde cada indivíduo possa viver livre de violência, com plenitude e dignidade. Essa mudança começa agora com você. Seja a voz que encoraja, a mão que apoia, a mente que questiona. Juntos, podemos reescrever essa história. E se este vídeo te abriu os olhos, deixa o like agora mesmo e inscreva-se em nosso canal. E aproveita e comenta logo abaixo a frase: "Chega de silêncio, sua participação faz toda a diferença."